Capítulo 155. Um dia é a força no campo, outro dia é o campo de força. O campo de força se dissipa em um instante. A magia das bruxas não é páreo para o poder de Remy, e quando ele se desfaz, o campo de força maior sobre Stonehenge Mirim estremece, mas continua firme. Isso é uma pena. Acho que um pedaço de mim esperava que ele se dissipasse também, caso uma das outras 3 abóboras que o alimentavam caísse. Mas como não é o caso, precisamos chegar até o segundo campo de força, e rápido. Mas primeiro temos de lidar com 50 bruxas poderosas e irritadas, vindo para cima de Remy e de mim. E todas parecem querer sangue, de uma maneira totalmente não vampírica, é claro. O que vamos fazer agora? Sussurro enquanto Hudson e os outros se concentram do outro lado destas bruxas. Remy me olha com um sorriso atrevido e diz: se eu fosse você, preparava aquele chute giratório de novo. Mas primeiro, abaixe-se. Ele me empurra para baixo bem quando um feitiço passa voando bem no lugar onde a minha cabeça estaria, e explode na muralha de gelo logo atrás de mim, fazendo um crack sinistro. Seguem-se outros 20 feitiços que não estão nem sendo apontados para nós. Agora que as bruxas descobriram que a muralha de gelo é vulnerável, estão usando toda a sua magia para derrubá-la. Mas isso significa que o exército do outro lado da muralha vai ter acesso a nós ao mesmo tempo. E como não gosto da ideia de ter de lutar com milhares de paranormais simultaneamente, imagino que vamos precisar encontrar uma solução antes que essa muralha caia. Remy deve pensar a mesma coisa, porque estende a mão e cria um vento tão poderoso que saio voando e bato na muralha. Ele me firma com a outra mão, enquanto continua aumentando a força do vento ao redor das bruxas. Elas trombam umas contra as outras. O vento as castiga, vindo de todas as direções, enquanto as faz recuar até estarem todas juntas. O que você vai fazer? Pergunto conforme as correntes de vento as apertam. Acho que este espaço vai ficar bem melhor com 50 bruxas a menos. Concorda, querida? Com toda certeza. Ele me olha mais uma vez com uma expressão malandra e com um estalar de dedos providencia para que o vórtice de ar que está criando levante voo. Quando percebo, o redemoinho está literalmente voando por cima do topo da montanha. E de lambuja, Remy usa o túnel de vento que criou para aspirar dezenas de dragões que estavam atacando Flint, Jackson e Eden sobre a nossa cabeça. Quando desaparecem sobre a montanha, Remy bate as mãos uma na outra, como se tivesse terminado de fazer um trabalho, e comenta: espero que elas tenham trazido as vassouras. Sei que estamos no meio de uma batalha e que as coisas vão piorar, mas não consigo deixar de rir. Só Remy falaria uma coisa dessas tão ridícula e tão absolutamente correta. Belo trabalho, elogia Hudson ao acelerar atrás de nós. Pela primeira vez, percebo a rapidez com que Remy cuidou da nossa infestação de bruxas. Mais rápido do que Hudson é capaz de acelerar ao redor do círculo para chegar até mim. Conheço algumas bruxas muito poderosas, inclusive Mace é uma delas, mas Remy consegue levar as contingências a um patamar completamente novo. E não é que foi mesmo? Concorda Mikai, quando chega acelerando e para ao lado de Hudson. Nunca vi nada assim. Ah, é claro, mas ele ainda está só aquecendo, diz Calder piscando rapidamente os olhos. Espere até ele decidir sujar as mãos de verdade. Considerando que Remy acabou de jogar 70 e tantos paranormais por cima da encosta de uma montanha, fico um pouco preocupada com o que pode acontecer se ele sujar as mãos. Mas temos uma longa noite pela frente, e alguma coisa me diz que vou acabar descobrindo. Há uma sombra familiar sobre nós e olho para cima, bem a tempo de avistar 2 dragões separarem Eden de Jackson e Hudson. Em seguida, enfiam as garras nas costas e nos ombros dela. Um terceiro dragão ganha altura e dá uma dentada na sua barriga. Ela grita mais uma vez e começa a girar em piruetas rápidas enquanto tenta se desvencilhar. Grito para que Jackson e Flint a ajudem, mas há jatos de fogo voando de um lado para o outro enquanto eles combatem seus respectivos atacantes. Ah, eles que se fodam, grunhe Hudson. Em seguida, ele dá um salto de mais de 6 metros, arrancando dali o dragão que tentava devorar as tripas de Eden. Ele segura o rabo daquele dragão enquanto os 2 vão caindo até o chão. Em seguida, gira-o em círculos como se fosse um arremessador de disco olímpico e o manda pelos ares. O dragão tomba com vários outros dragões inimigos e todos eles despencam no chão. Você tem uma pontaria bem melhor do que eu imaginava, Remy fala para ele. Hudson revira os olhos. E lembre de ficar ofendido com isso mais tarde.
Bem mais tarde, considerando que temos outros problemas, interrompe Dawood. Penso em perguntar o que foi, mas descubro no instante em que me viro para trás. Algumas das outras bruxas espalhadas pelo campo perceberam que é possível derrubar a muralha de gelo com feitiços. Ela começa a desmoronar, e isso significa que estamos prestes a receber bastante atenção, de um jeito bem desagradável. Acho que esse é o nosso sinal para cair fora daqui, sugere Remy, fazendo um gesto para abrir outro portal. E os dragões? Pergunta Mace. Não podemos simplesmente deixá-los para trás. Ela tem razão. Mais dragões chegaram e Flint e Jackson e Eden estão sob fogo cruzado, figurativa e também literalmente. Se não conseguirmos tirá-los dessa situação e rápido, não sei quanto tempo eles vão conseguir aguentar. Jackson, grito tentando atrair a atenção do meu melhor amigo. Ele não me ouve, mas Flint ouve, enquanto gira como um parafuso para se desvencilhar de 2 dragões que os atacam. Ele cospe um jato de fogo na minha direção, que tenho quase certeza de que é a maneira de dizer que entendeu o que eu disse. Neste meio tempo, Mace lança um feitiço contra vários daqueles dragões. Eles não estão prestando atenção em nada além de Flint. Por isso, não conseguem se esquivar quando ela ataca todos ao mesmo tempo. Segundos depois, as asas deles estão presas com firmeza em várias camadas de plástico bolha e todos começam a despencar rumo ao chão. Mas vários outros tomam o lugar daqueles que caíram e Flint parece ainda mais aguerrido. Faça aquele feitiço de novo, digo a Mace, mas ela simplesmente nega com a cabeça. Não consigo lançar esse feitiço mais de uma vez. Por que não? Acabou com seu estoque de plástico bolha? Pergunta Calder. Da próxima vez, escolha aquele modelo rosa com flores brancas. É bonito, e adoro as flores. Vou me lembrar disso, responde Mace, e Calder sorri, mas quando um dos dragões acima dela grita, Calder é a primeira a se transformar imediatamente e saltar, usando suas garras de leão para arranhar o pescoço de 2 deles. Os dragões urram de raiva e mergulham para pegá-la, mas ela já está caindo de volta no chão e voltando à forma humana, gritando: Vamos, vamos, vamos! Flint a segue o mais rápido que consegue, determinado a evitar a próxima revoada de dragões no seu encalço. Ao mesmo tempo, Dawood se transforma enquanto corre. Em seguida, salta e morde o rabo de um dragão que está voando mais baixo. Ela grita e tenta se livrar de Dawood, que continua a mordê-la por tempo suficiente para dar uma chance a Eden de se desvencilhar de outro dragão antes de ir para o portal. Rápido! Pede Remy enquanto traz Mikai e Calder para junto do portal. Hudson, enquanto isso, dá outro salto tentando alcançar os dragões ao redor de Jackson. Mas Jackson está voando mais rápido do que Eden e Flint estavam, e Hudson não consegue alcançá-lo. Estou mais frustrada do que nunca, louca para voar a fim de poder ajudar Jackson. Mas voar não é meu único poder. Lembro a mim mesma enquanto penso no tempo que passei na Corte das Gárgulas. Penso em usar a água que vi na fonte quando chegamos aqui. Mas o riacho está do outro lado da clareira e longe demais para chegar aqui rapidamente. Mas há outras coisas que sei canalizar. Assim, busco ar antes que Jackson se debata contra o dragão que abocanhou seu pescoço, com os dentes lhe apertando a jugular. Hudson pula outra vez, mas não consegue chegar até Jackson, e sei o que preciso fazer. Estendendo os braços para a frente, sinto o vento na palma das mãos e o ar morno do verão desliza na minha pele. Em seguida, fecho os dedos e dou um soco para a frente com toda a força que consigo reunir, empurrando o ar que está à minha frente. Faço isso com tanta força que isso até agrava os ferimentos na minha asa. E meu ombro dói com uma pontada intensa. Mas arremessar o vento deve funcionar, porque um segundo depois, o dragão que está mordendo Jackson solta um grasnado irritado e larga o pescoço dele. Tentei concentrar o poder somente naquele dragão, mas não deve ter funcionado, porque Jackson é deslocado vários metros para trás também. Ele cai a alguns metros. Por sorte, é mais do que o bastante para que Hudson o agarre em sua tentativa. Mas os outros dragões que estavam atacando caem com ele. Começa a socar o ar para acertá-los também, mas Mikai é quem leva a melhor. Ele corre e pula, caindo sobre o ombro de um dos dragões e envolvendo os braços ao redor de seu pescoço. Em seguida, começa a pular para trás com toda a força. A dragoa entra em pânico quando Mikai comprime sua traqueia e se agita para escapar. Mikai volta a cair no chão e Calder vai atrás do terceiro dragão com um salto rápido e uma ferroada da sua cauda de escorpião bem no nariz do adversário. O dragão grita e se afasta voando.
O dragão de Jackson, que parece meio surrado, mas ainda assim está inteiro, nos encara com um olhar agradecido, enquanto parte rumo ao portal de Remy. O restante de nós vai logo atrás, e Remy fecha o portal quando o último de nós passa por ele. Capítulo 156. O dobro de trabalho e o dobro de problemas. Atravessamos o portal e mais uma vez Remy sabe fazer as melhores portais do mundo. E chegamos bem perto do segundo grupo de bruxas. Os dragões pousam ao nosso lado e retomam a forma humana. O plano continua valendo? Indaga Eden, enxugando sangue em seu peito. Desde que você concorde, digo a ela. Sei que não é a resposta mais generalícia de todas, mas não vou mandar meus amigos rumo a uma batalha com uma probabilidade alta de morte, se já estiverem gravemente feridos. Ela faz um som de... Esse arranhão aqui? Não preciso nem de primeiros socorros para isso. Flint revira os olhos. Deus nos proteja se Eden demonstrar fraqueza algum dia. Ah, só porque você está pronto para desistir? Pergunta ela, contrariada. Deveria ser uma questão válida, considerando que ele tem marcas de garra sobre a jugular e várias escamas chamuscadas. Mas todos sabemos que Flint não se rende sem lutar, e ele responde. Ainda nem comecei a me aquecer. Bem, mesmo assim, desde que eu lhe cure um pouco, digo. Em seguida, me aproximo e coloco uma mão em cada um deles para canalizar um pouco de magia de terra e fechar suas feridas. Não chega nem perto de quanto eles precisam, mas pelo menos ninguém vai sangrar até morrer. Desculpem por cortar o barato de vocês, mas precisamos ir andando, avisa Remy com a voz arrastada. Deixe comigo, responde Jackson, mas antes que ele consiga se transformar, estendo a mão para tocá-lo. Você se importa? Pergunto. Ele olha nos meus olhos e faz um sinal afirmativo com a cabeça. Assim, coloco a mão em seu ombro e fecho suas feridas também. Com um meio sorriso no rosto, quando me afasto, ele reassume sua forma de dragão. Os outros 2 dragões fazem o mesmo e decolam, agindo do jeito mais óbvio que conseguem. O campo de batalha inteiro se vira à nossa direção, correndo e gritando, parecendo que estão em busca de sangue. E é claro que estão. Boa sorte, digo para os 3 dragões, mas eles já estão longe. Remy foi na frente e construiu outro portal bem menor e menos óbvio do que o último. Enquanto todo mundo se concentra nos dragões, que estão fazendo uma exibição bem exagerada. Obrigada, Flint. O restante de nós vai discretamente rumo ao nosso alvo verdadeiro, o terceiro campo de força. Usamos o elemento surpresa no primeiro e funcionou muito bem. Não podemos surpreendê-los de novo. Eles já sabem que estamos aqui. Mas é possível tentar equilibrar o jogo. As coisas vão ficar feias hoje, não tenho a menor dúvida disso, mas vou aproveitar cada oportunidade que tiver para atrasar isso. É por isso que quando saímos do portal de Remy, diante do terceiro campo de força, não encontramos quase nenhuma resistência. Todos passam os últimos minutos correndo na direção do campo de força mais perto de onde os dragões estão, deixando este quase sem defesa. Não vai ficar assim para sempre, mas Eden e Flint já cortam o ar para construir uma muralha de gelo que possa nos separar de todos os outros. Ela nos isola do restante do campo e nos fornece o espaço de que precisamos, antes de ser necessário enfrentar uma batalha contra 10.000 paranormais. Poucos segundos depois de sair do portal, Remy faz aquela coisa com a energia outra vez, construindo a bola de luz, deixando-a se espalhar sobre suas mãos e braços antes de arrebentar o campo de força com um punho. Mas ele está mais cansado agora do que da primeira vez. Ele avisou que derrubar esses campos de força esgotaria até mesmo seus poderes formidáveis. Mesmo assim, ainda fico aflita quando a muralha não cai. O que podemos fazer para ajudar? Pergunto, mas ele faz um gesto negativo com a cabeça. Em seguida, soca a barreira com o outro punho também. Desta vez, ela cai. Mas Remy está exausto. Percebo-o em seu rosto e na maneira súbita como seus ombros murcham. E isso significa que o restante de nós vai ter de lidar com as 50 bruxas ali dentro. Elas avançam sobre nós com tudo o que tem. Feitiços voam de um lado para o outro e todo mundo, exceto eu, não tem escolha a não ser se agachar. Pelo menos durante a primeira rodada. Eu simplesmente me transformo e os feitiços não têm nenhum efeito contra a minha gárgula. E não pela primeira vez tenho a impressão de que as habilidades das gárgulas são maneiras. Conforme as bruxas chegam e nos cercam por todos os lados, nós nos preparamos para abrir caminho por entre elas, ou para morrer tentando.
e a depender do desenrolar dos eventos, espero mesmo que seja a primeira opção, mas receio que a nossa sorte tenha acabado. Em particular, quando uma das bruxas na linha de frente dispara um feitiço que acerta Mikai bem no meio do peito. Por um segundo, ele parece chocado, mas em seguida cai no chão, tremendo e se debatendo, como se milhares de volts de eletricidade rasgassem o seu corpo. Dawood cai em seguida com um feitiço que lhe causa uma coceira incessante. E como está na forma de lobo, sua aparência é de dar dó, como se estivesse com uma forte infestação de pulgas. A terceira maldição atinge Mace e faz com que bolhas mais feias e de aparência mais dolorosa comecem a brotar por toda a sua pele. Puta que pariu, você só pode estar me zoando, reclama ela por entre os dentes. Você usou um feitiço de perebas? Hudson dá um passo à frente e começa a sussurrar para as bruxas mais próximas de nós, dizendo que elas querem nos ajudar, que querem deter outras bruxas. As outras bruxas percebem rapidamente o que está acontecendo e lançam algum tipo de feitiço para bloquear sua voz, porque não são afetadas. Mas as primeiras bruxas que o ouviram já se viraram contra o grupo. As bruxas do nosso lado atacam algumas das outras, mas a quantidade de adversários é enorme e elas são derrotadas em pouco tempo. As bruxas remanescentes se preparam para concentrar seu ataque em nós outra vez, mas elas não são nosso único problema. A muralha de gelo de Eden segura boa parte da horda, mas centenas conseguiram escalá-la. Outro tanto finalmente chegou até a extremidade e dá a volta pelas laterais. É só uma questão de tempo antes que tenhamos de lidar com eles também. Mas é difícil formular um plano para isso quando a próxima maldição atinge Remy e o faz gritar de agonia, caindo de joelhos. E, droga. Tenho muita fé em Hudson, Calder e em mim mesma, mas nossas chances não são das melhores. Não quero que Hudson tenha que começar a desintegrar pessoas, mas sei que se as coisas começarem a ficar difíceis demais, é o que vai acontecer. Ao passo que as bruxas disparam outra saraivada de feitiços contra nós. Vejo nos olhos de Hudson que ele também sabe que isso é iminente e que ele decidiu não prolongar o inevitável. Ele ergue a mão diante de si, mas antes de conseguir fechá-las, nós 7 estamos subitamente voando pelos ares. Capítulo 157. Para o alto e desconcertante. Mas que porra é essa? Você está fazendo isso? Calder pergunta a Hudson. Sim, porque estava escondendo o meu terceiro poder de todos vocês. Descobri que pensar bastante em coisas maravilhosas faz com que qualquer um seja capaz de voar. Ele revira os olhos. O que está acontecendo? Questiona Mace. Remy, você... Não foi, Remy. Eu digo quando finalmente me dou conta da verdade. Eu viro o corpo enquanto estamos voando e vejo que Jackson nos observa em sua forma de dragão. Ele está sob ataque. Dragões vêm por cima dele por todos os lados, mas mesmo assim ele conseguiu nos tirar daquele cerco. Retribuo-lhe um olhar cheio de gratidão e espanto. Em seguida, me viro novamente para os outros, bem quando ele nos deixa a uns 15 metros da plataforma com Cyrus e os pilares. Há soldados cercando a estrutura, mas se conseguirmos passar por eles, vamos estar perto bastante do campo de força para poder derrubá-lo. Olho para trás a fim de verificar se as bruxas nos seguem e percebo que Jackson matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ele não apenas nos tirou de lá, mas o fez de um jeito tão abrupto que as bruxas acidentalmente atingiram umas às outras com seus feitiços de maldição. Quando estamos em terra firme, Mace faz alguns volteios e lança seus próprios feitiços. Em pouco menos de 1 minuto, todos voltamos ao normal, ou quase. Mikai parece mais esgotado do que jamais esteve. Mas este minuto é o único tempo que temos para respirar, porque uma alcateia gigante de lobisomens atravessa a clareira e vem diretamente contra nós, com vários vampiros a reboque. Ah, merda! Resmunga Hudson enquanto se posiciona diante do nosso grupo para dar aos outros uma chance de se recuperar dos feitiços. Eu me aproximo e fico ao lado dele. Sei que quer me proteger, mas também quero protegê-lo. Além disso, parceiros ficam juntos contra qualquer coisa que venha contra eles. E é isso que somos, parceiros em tudo. Remy está ficando mais fraco. Precisamos passar por aquela muralha de soldados para que ele consiga derrubar a abóboda grande antes que sua energia se esgote, aviso-lhe. Ah, sim, deixe comigo, gata. Ele abre um sorriso rápido e logo depois volta a concentrar sua atenção nos lobos que estão chegando, pouco antes que nos alcancem. Hudson usa seu poder para abrir o chão bem diante de nós. Ele simplesmente abre uma enorme vossoroca com mais de 10 metros de largura entre nós e eles.
Os lobos uivam frustrados, mas isso não os atrasa por muito tempo. Em vez disso, eles saltam de um lado para o outro da fenda, da maneira que conseguem, e correm pelo restante do caminho. Hudson enfrenta os dois primeiros que saem do buraco. Ele pega um pelo pescoço e o quebra, jogando-o para o lado, e pega o segundo com a outra mão e o joga de volta para o outro lado da fenda. Mas há mais deles sobre nós agora. Pego a adaga que trago na cintura e dou meia volta, enfiando-a no peito do lobo que está vindo contra mim, com as presas à mostra. O impulso o faz projetar para a frente. Ele tenta me morder, mesmo conforme a faca o rasga até a largura da barriga. O sangue jorra do ferimento, encharca a minha mão e eu sufoco um grito quando puxo a adaga e o afasto do lobo. Lágrimas enchem os meus olhos. Esta é a primeira vez que mato uma pessoa, e a sensação é horrível. Não é tão horrível quanto a possibilidade de que eu mesma fosse morrer, se o ataque do lobo tivesse sucesso. Mesmo assim, não é nada bom. Mas não há tempo para ficar remoendo o que aconteceu, porque os outros lobos já estão sobre nós. É uma luta pela sobrevivência, e para todos nós. O maior lobo do grupo está em forma humana, mas há garras bem afiadas nas pontas das suas mãos, e ele golpeia Calder com selvageria. Ela se esquiva da melhor maneira que consegue, considerando que as próprias garras estão enfiadas em um vampiro que conseguiu atravessar a vala e tentava rasgar sua jugular. O lobo grita de dor, mas também não desiste. Seus dedos estão ao redor do bíceps de Calder, torcendo e apertando o braço com toda a força de lobo, enquanto tenta trazê-la mais para perto com dentes arreganhados. O rosto de Calder se contorce pela dor, mas ela também não desiste. Sua cauda de escorpião também golpeia violentamente de um lado para o outro, tentando picá-lo, enquanto ela se esforça para se afastar. Mas Calder não vai poder continuar agindo assim, especialmente porque há outro lobo ao seu lado, esperando apenas uma brecha em meio aos ataques com a cauda de escorpião para avançar sobre ela. Se ninguém entrar no meio dessa briga para ajudá-la, Calder não vai ter chance. Outro lobo avança sobre mim, mas me transformo em pedra e o acerto no focinho com toda força. O lobo cai gritando e eu giro para trás, acertando um pontapé na barriga de um vampiro que se aproximava. Ele rosna e salta sobre mim, mas Hudson se posiciona entre nós. Confiando que meu consorte vai conseguir cuidar daquele vampiro por mim, corro para junto de Calder. Chegando lá, toco a terra e puxo 3 raízes sobre a superfície. Em seguida, baixo a mão em um golpe rápido que faz a raiz acertar a nuca do vampiro. Ele cai imediatamente e Calder no mesmo instante se vira para atacar o vampiro com suas garras de leão. O lobo reage com um grunhido e desta vez quando golpeia, ele a acerta, abrindo um corte no belo rosto da mantícora. Ela solta um gemido escandalizado e se joga em cima do lobo com um rosnado feroz. Mas ele está pronto para o ataque, abrindo um corte no peito de Calder, quando ela agita a cauda para lhe aplicar uma ferroada. O lobo é enorme, assim uso as 2 mãos para mandar raízes contra ele. Mas Remy se vira e rasga o lobo em 2, usando apenas as mãos. Está sangrando, e obviamente seus poderes estão bem menores do que o normal, mas conseguiu enfrentar 2 vampiros. Quando o lobo avança, Remy lança-lhe um feitiço que o transforma em um camundongo. Segundos depois, outro lobo vira camundongo. Remy deixa o lobo comer seu petisco antes de cuidar dele também, transportando-o para o topo da árvore mais próxima. Sigo correndo até Calder, determinada a analisar a gravidade dos seus ferimentos. Mas outro lobo chega até ela antes e se joga nas pernas dela, no encontrão mais desajeitado de todos os tempos. Mesmo assim, a tática funciona e ela é derrubada. Ele a atinge com um gancho que parece bem doloroso, fazendo-a cambalear para trás. A raiva cresce dentro de mim e parto para cima dele de verdade agora, saltando no ar como aprendi a fazer no treinamento e dando o pontapé mais forte que consigo. Eu o acerto bem no queixo e, como não está esperando o golpe, ele cambaleia para trás. Neste momento, eu me transformo totalmente em pedra e o chuto na cara outra vez. Desta vez, ele cai e não se levanta. Calder está no chão e voltou à sua forma humana. Sua mão paira no rosto machucado, enquanto tenta se levantar, mas está com dificuldade. Não consegue se firmar sobre as pernas. Confiando que Hudson, Remy e Dawood, Micah e Mace vão manter os lobos longe de nós por uns minutos, eu me abaixo ao lado dela, pegando um punhado de terra. A velha Grace nem sonharia em esfregar a terra em um corte aberto. Mas a velha Grace não tinha os poderes de cura originários da terra, então tudo é relativo. Afastando sua mão trêmula, fito os belos olhos castanhos de Calder e encosto a terra na sua ferida. Em seguida, cubro-a com a mão e canalizo uma quantidade enorme de magia do chão para dentro dela.
Comparado a tentar curar a perna de Flint e o coração de Jackson sem conseguir, durante toda a nossa última batalha, isso aqui é moleza. Leva somente 1 minuto até que a pele de Calder se feche novamente. E mais 1 minuto até as cicatrizes se transformarem somente em 3 linhas rosadas que vão desaparecer sozinhas em pouco tempo. Mas essa não é sua única ferida, e passo mais uns minutos consertando as costelas quebradas e tendões rompidos no ombro. Há outros estragos mais menores. E agora ela não está mais tão machucada. Nós duas estamos ávidas para voltar ao combate. E isso é uma coisa boa, considerando que acabei de me afastar de Calder quando Jackson chega deslizando pela grama aos nossos pés, pousando em uma pilha de sangue e escamas de dragão. Eu me viro para trás, quase sem compreender o que acabou de acontecer, antes que o chão comece a tremer. Capítulo 158. Volte para sua caixa torácica. Jackson, grito avançando aos pulos e quase voando por cima de 2 ou 3 vampiros bem irritados para conseguir chegar junto dele o mais rápido possível. O dragão dele está deitado no chão, com o corpo inteiro trêmulo. Não sei se é porque ele foi ferido seriamente ou só porque o combate o deixou sem fôlego. Assim coloco a mão no seu ombro, que estremece para tentar entender. Jackson, eu o chamo, agachando-me ao lado dele. Você está bem? Onde está doendo? Ele não responde, não abre nem mesmo um olho ou balança a cabeça para que eu saiba que ele me ouviu. Não sei o que se faz para checar a pulsação de um dragão, mas percebo que ele está respirando, ou pelo menos, acho que sim. É meio difícil me concentrar enquanto Flint arrebenta todo o paranormal que se coloca em seu caminho, esforçando-se para chegar junto de Jackson. Concentrando-me para não ouvir os gritos de Flint e sua luta desesperada para chegar até aqui, passo a mão pela lateral do corpo de Jackson do pescoço até o quadril. Ele estremece outra vez quando toco suas costelas. Assim, volto e exploro um pouco mais o local dolorido. Desta vez, ele quase entra em convulsão, agitando-se e encolhendo para tentar evitar a dor. Está tudo bem. Falo para apaziguá-lo, sentindo o alívio tomar conta de mim. Achei que ele estivesse muito ferido, assim como aconteceu na Ilha da Fera Imortal, mas ele está bem. Ferido, mas está bem. Deposito a mão espalmada na lateral do seu corpo, logo abaixo da perna dianteira do dragão. Vou cuidar de você, Jackson, prometo. Ele faz um sinal afirmativo com a cabeça de dragão, o primeiro sinal que fez na minha presença, além dos tremores de dor. Esta costela está ferida. Detecto passando pela área em questão. Mas e as outras? Levo a mão para baixo, pressionando-a sobre a segunda costela, para em seguida deslizá-la pelo longo osso do dragão. Ele se enrijece com um granido miúdo de dragão lhe escapando quando pressiona a segunda costela. A terceira e a quarta não causam nenhuma reação, mas não sei o que está acontecendo do outro lado do seu corpo. E no momento não quero movê-lo e piorar as circunstâncias. Elevo o rosto e vejo que Hudson se colocou entre Jackson e os outros inimigos que se aproximam de um lado, e que Remy fez a mesma coisa do outro lado. Eles enfrentam qualquer membro do exército de Cyrus que tente vir para cá, enquanto Eden, Calder, Mikai, Dawood e Mace distraem os mais distantes. Flint, por outro lado, derrubou 10 membros da guarda vampírica e queimou todos o que estavam em seu caminho, sem a menor piedade para conseguir chegar até Jackson. Ele pousa ao meu lado na sua forma humana, segundos depois. O que posso fazer? O que aconteceu com ele, Grace? Jackson se enrijece no instante em que ouve a voz de Flint. Em seguida, retoma sua forma humana, em meio a uma chuva de faíscas de cor de arco-íris. Onde dói? Questiono no instante em que ele virou humano outra vez. Tratar um dragão não é impossível, mas prefiro muito mais tentar curar alguém que possa falar comigo. As costelas, responde ele com esforço, enquanto ergue o corpo até ficar sentado com bastante dificuldade. Mas que porra é essa? Flint grunhe quando conseguimos olhar para o outro lado do seu corpo pela primeira vez. Por que você não... Nem comece, caralho, rebate Jackson. Em seguida, ele respira fundo, mudando de posição, para que eu consiga ver melhor o corte feio que lhe atravessa as costelas. Ele sempre foi um paciente terrível. Parece uma perfuração. Anuncio-lhe enquanto toco a terra e canalizo a magia de cura para estancar o ferimento que sangra e escorre. Mas leva mais tempo do que o de Calder, porque esta ferida é bem mais profunda. Ela chega até o osso. Você vai precisar da maior vacina antitetânica do mundo quando sairmos daqui. Aviso para distraí-lo enquanto busco mais profundamente e tento unir os tecidos rompidos de dentro para fora.
Vampiros não pegam tétano, ele me informa com uma risada dolorida. Tenho a impressão de que os vampiros têm muita sorte. Eu digo, tentando usar o que resta da sua camisa para absorver o sangue. Há muito sangue. Não creio que o ferimento de Jackson o coloque em risco de vida, mas nunca vi Jackson disposto a ficar deitado e permitir que alguém cuide dele. Para ser sincera, isso me assusta pra caralho. Despejo mais energia curativa nele, à procura de outras partes que possam estar danificadas, além das suas costelas. Flint está em silêncio desde que Jackson lhe deu aquela resposta ríspida. Tira a camisa e a estende para mim. Use isso aqui. Jackson se enrijece. Estou bem. Você não está bem. Retruco, encostando a camisa na sua ferida com toda a delicadeza possível, considerando que estou quase gritando com ele. Agora pare de querer bancar o machão e me deixe fazer o meu trabalho. É isso aí, aponta Flint com um sorriso torto, que ao mesmo tempo é arrogante e também meigo. Pare de tentar dar uma de machão. Por um segundo, tenho a impressão de que Jackson vai meter a mão na cara de Flint, mas ele simplesmente respira fundo e solta o ar, voltando a se deitar no chão para mim. Formo com os lábios a palavra obrigada para Flint, que dá de ombros, com certo desconforto. Mas consigo perceber o sorriso discreto que aparece nos cantos de sua boca e não consigo deixar de balançar a cabeça enquanto busco dentro de mim a energia que vai me ajudar a curar Jackson. E cheguei a pensar que as coisas entre mim e Jackson eram complicadas certa vez. Comparadas a isto, era algo tão fácil e instintivo quanto respirar. Jackson geme quando começo a curar o lado de fora do ferimento da perfuração, mas não diz uma palavra. Em vez disso, aperta os dentes e desvia o olhar, tentando fingir que nada está acontecendo. Mas o suor que escorre pelo seu rosto revela o contrário, assim como seus punhos cerrados. Como é que um vampiro inicia uma carta? Pergunto e Jackson me fita com expressão de dor. Ele estremece enquanto respira fundo e pergunta, vou querer saber? É com muita sangria que venho por meio desta. Replico e sorrio. Definitivamente, não é a melhor piada do meu repertório, e tanto ele quanto Flint soltam um gemido enfastiado e alto, com um final. Mas também não é das piores. Por isso, mostro a língua para os dois antes de voltar a me concentrar nas feridas de Jackson. Tento remover o máximo da dor que consigo, usando o que resta da minha magia para curar o machucado. É um equilíbrio bem delicado. Se me dedicar demais para ajudá-lo a suportar a dor, não vou ter magia suficiente para curá-lo adequadamente. E é um ferimento profundo, que afetou órgãos internos também. Quando a ferida está fechada e pelo menos parcialmente curada por dentro, concentro a minha atenção em reparar as fraturas de suas costelas. Ele geme mais uma vez quando pressiono o ponto onde estão quebradas e chega até a bufar um pouco. Vai dar tudo certo. Flint o incentiva em voz baixa, inclinando-se para a frente, a fim de colocar a mão no seu ombro. Já estou usando a energia da terra, enquanto começo automaticamente a extrair energia de Flint também. E a tatuagem ao redor do meu antebraço, que armazena magia, ilumina-se. Jackson se enrijece outra vez, e do começo tenho a impressão de que ele vai reclamar por Flint dar um pouco de sua magia para curá-lo. Mas percebo também que Flint coloca a mão sobre o punho fechado de Jackson e o aperta com delicadeza. Um pedaço de mim acha que Jackson vai ignorar o gesto, em especial considerando o rosnado em seu rosto, quando ele encara o melhor amigo. Mas no fim, ele deixa que a mão de Flint permaneça onde está e até mesmo relaxe um pouco junto dele, de modo que seus braços se tocam. Não é uma concessão tão grande, em particular porque Flint vinha explicitamente ignorando Jackson quando não esbravejava com ele durante toda esta última semana. Mas já é alguma coisa, e percebo pela maneira como os ombros de Flint relaxam que ele reconhece a mesma coisa. Fechando os olhos agora e confiando que Hudson, Remy e Eden vão nos manter a salvo, busco dentro de mim para descobrir onde os dois pedaços das costelas dele devem se unir de novo. Jackson dá um gemido surpreso quando as ajusto ligeiramente. Ele deve ter recebido um golpe muito doloroso para causar um estrago tão grande. Sinto Flint se agitar ao meu lado. Meus olhos estão fechados, então não consigo ver o que se passa. Mas segundos depois, Jackson relaxa um pouco mais em meio à dor e ao processo de cura. Faço o melhor que posso em 1 ou 2 minutos. Não há como esquecer que estamos em um campo de batalha, afinal de contas. Em seguida, me afasto e abro os olhos. A boca de Jackson ainda está retorcida de dor, mas a palidez cinzenta da sua pele desapareceu. Como está se sentindo? Pergunto. Ele se retorce um pouco, faz uma careta e depois abre aquele que parece ser o primeiro sorriso depois de uma eternidade.
Uns 85% melhor, diz ele. Obrigado. Quase desabo aliviada. Evite ser trespassado outra vez por garras ou por uma espada. Aconselho Jackson enquanto pego a mão de Flint e deixo que ele me puxe para ficar de pé. Como se isso fosse uma escolha, resmunga Jackson, ignorando propositalmente a mão que Flint estende para ajudá-lo a se levantar. Pelo menos até que Flint se aproxima e pega sua mão assim mesmo, puxando-o para que fique em pé com um movimento elegante. Já estou me afastando para lhe fornecer um pouco de privacidade no meio deste campo de batalha abarrotado, mas antes que eu consiga fazer qualquer movimento, um dos guardas pessoais de Cyrus chega por trás de Hudson, que ainda está com as mãos cheias lutando contra vários lobos ao mesmo tempo. O guarda ergue a espada e se prepara para fincá-la nas costas de Hudson. Eu grito e saio correndo na direção dele, mesmo sabendo que não vou chegar a tempo. Capítulo 159. A lealdade sempre foi a minha cor preferida. Mikai se vira para ver por que estou gritando e acelera diretamente para junto de Hudson. Faço uma prece para que ele chegue a tempo. Mas quando a espada começa a descer, tenho a impressão de que nem mesmo um vampiro é capaz de cobrir essa distância. Mas naquele instante, uma faca atravessa as costas do guarda, e a julgar por sua localização e o jeito que ele cai no chão morto, também lhe atravessou o coração. Hudson, que nem percebeu a experiência de quase morte, joga vários metros para longe o lobo que o ataca. Quando ele o faz, olho para trás tentando descobrir de onde a faca que o salvou poderia ter vindo. E meus olhos encontram os de Izzy. Ela ainda está dentro do campo de força, mas bem na beirada, olhando diretamente para nós. E percebo que ela é tão boa com facas que conseguiu jogá-la por entre a trama estreita que forma o campo para salvar a vida do irmão. Tudo em um piscar de olhos. Antes que eu consiga refletir sobre o que tudo isso significa, um feiticeiro com um manto roxo e elegante e uma insígnia na lapela se apressa na direção de Remy. Com o rosto contorcido pela fúria, ele dispara sua energia contra Dawood. E percebo imediatamente que seus feitiços são bem mais poderosos do que qualquer outra coisa que vimos no campo de batalha hoje. O feiticeiro quase arranca a cabeça de Dawood, que fica ofegante. Remy estende a mão na direção de Dawood, impedindo que o feitiço cause seu efeito completo. Mas sua mão está trêmula. O feiticeiro lança outra maldição, ou qualquer que seja o nome desse feitiço, sobre Dawood. Mas Remy o bloqueia com um encanto que joga o feiticeiro vários metros para trás. Mas isso lhe é custoso. Remy está ficando pálido, seus ombros estão murchando e o feiticeiro já está quase em cima dele outra vez. Estou longe demais para conseguir alcançá-lo a tempo, mas começo a correr mesmo assim, esperando que Remy aguente só um pouco mais. Os olhos do feiticeiro se estreitam quando encara Remy. Chegou a sua hora. Remy empalidece, esforçando-se para manter o feitiço que permite que Dawood continue respirando. Mas, assim como acontece com o restante de nós, há um limite para o poder que ele é capaz de usar. E consigo sentir isso. Ele está sem tempo. Olho para Macy, mas ela está virada para o outro lado e não vê que Remy está em perigo. Aperta o passo, determinada a chegar até ele a tempo. O feiticeiro puxa as mãos para trás e logo depois joga-as para a frente com um movimento brusco, enviando uma onda de choque mágica diretamente contra Remy. Eu grito o nome dele e enfio as mãos no chão, invocando a magia que sei que não vai chegar ali a tempo. Os olhos de Hudson se arregalam e ele acelera até Remy e o empurra com toda a força que tem, mas sei que é tarde demais, não vou conseguir salvá-lo. Calder usa suas poderosas pernas de leão para cobrir mais do que 7 metros com um salto e bloqueia Remy no último instante, recebendo todo o golpe. Ela paira no ar por um segundo ou dois enquanto a onda de choque a atinge e em seguida cai no chão, sem vida. Capítulo 160. A despedida é uma doce tristeza. Não, a negação explode no peito de Remy quando ele desaba no chão ao lado de Calder, ao mesmo tempo que consegue manter a outra mão estendida na direção de Dawood. Mace deve ter ouvido meu grito, pois chega ao lado de Remy em segundos, assumindo a tarefa de dissipar o feitiço que prensa Dawood no chão. Não, 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 por favor, não. Remy implora ao universo que parece determinado a tirar de nós todas as pessoas que amamos. Suas mãos passam freneticamente pelos cabelos de Calder, sem tocá-la de verdade, como se estivesse tentando manter aquelas mechas ainda bonitas no lugar. Seu corpo inteiro está tremendo de maneira incontrolável agora.
Remy enxuga as lágrimas que umedecem seu rosto, abaixando-se para puxá-la para o colo. Acorde, Calder. Preciso que você acorde agora, neném. Você ainda nem nadou com os golfinhos. Eu me lembro de quanto você ama os golfinhos. E Paris, hein? Ainda não viajamos a Paris para comer macarrões em uma daquelas cafeterias ao ar livre. Seus olhos estão frenéticos enquanto ele nos encara. Ela estava louca para enfeitar a perna de Flint, e ela está com todas as últimas temporadas de This Is Us gravada, porque não queria assistir só os episódios tristes. Macy engole um soluço ao seu lado. Eden e Micah se abraçam horrorizados quando Jackson e Flint vêm correndo atrás de Remy. A pouca força que ainda dispõe o desmorona. Ela tem uma irmã mais nova, Grace, conta Remy, me encarando com aqueles olhos enormes. Que diabos vou dizer para a irmã dela? Meus olhos se enchem de lágrimas no mesmo instante. A única coisa que quero é me jogar no chão ao seu lado e abraçá-lo, enquanto todo o mundo desaba. Do mesmo jeito que Heather fez comigo quando o meu mundo desabou, mas agora há centenas de lobos e vampiros se aproximando de nós. Tantos que nem sei como podemos evitar o mesmo destino de Calder. Estamos em menor quantidade, destroçados pela perda. É então que Remy liberta um grito tão doloroso e angustiado que meu coração se despedaça por completo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele abre os braços com um movimento brusco e dá outro grito, mandando uma onda após a outra de energia em todas as direções, derrubando todos os inimigos num raio de 100 metros. Todos ficam se contorcendo em agonia. Remy não baixa os braços quando seu grito é encoberto pelos dos inimigos, permitindo que desabem no chão sem vida. Ele recolhe Calder nos braços outra vez, embalando-a junto ao peito. Remy conseguiu nos ajudar a ganhar tempo, mas há milhares de outros soldados correndo para cá, e obviamente ele está fraco demais para conseguir abrir um buraco na barreira. Cyrus venceu.